Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Nós vamos continuar aqui com o nosso estudo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e hoje nós vamos falar do artigo 5º da Lei de Proteção de Dados, da LGPD. Eu quero combinar uma coisa com vocês, porque o artigo 5º, ele é um artigo que ele tem muitos incisos, sabe? Ele tem 19 incisos no total. Então, eu não quero afogar vocês de conteúdo numa aula só, para não ficar muito chato, muito maçante. Então, eu vou dividir, tá, o artigo 5º em artigo 5º, parte 1 e parte 2. E hoje nós vamos fazer a parte 1. E o que vocês precisam saber sobre o artigo 5º? O artigo 5º ele dá as definições, né? O que é cada coisinha dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. E, né, eu sempre insisto na questão dos fundamentos, do princípio de tudo. A definição ela é muito importante para a gente entender tudo que vem para frente, porque nós vamos escutar certas palavrinhas, né? O que é o quê? Né? Então você vai ouvir falar, é um controlador, é um operador, é um agente, é o DPO. E aí, se você não tiver uma ideia do que é cada coisa, vai ficar meio perdido na leitura dos demais artigos. Então, sem mais delongas, vamos lá para as nossas definições. Vou compartilhar minha telinha. Muito bem. Primeira definição muito importante, não é? O que é considerado dado pessoal para a nossa lei? O dado pessoal é qualquer informação relacionada à pessoa natural, né? Pessoa nascida no Brasil, viva, identificada ou identificável. O que significa isso? Significa que não é só aquele dado que é inequívoco seu. Por exemplo, olha, meu nome é fulana de tal, RG tal, e aquilo tá ali embaixo de uma foto sua. Isso daí fica muito claro que é um dado pessoal, mas não é só isso. Quando você tem uma série de combinações de informações que juntas elas podem levar à identificação da pessoa, isso também é considerado um dado pessoal. Então, por exemplo, a placa do meu carro, ela não me identifica como pessoa. Mas se você for lá no Detran e juntar a placa e pedir lá um certificado de quem é o proprietário, o conjunto desse dado com outras pesquisas pode levar à conclusão de que sou eu. Então, o princípio da lei brasileira ele é assim expansionista. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando você pega um conjunto de informações que elas, unidas, chegam a identificar uma pessoa, também esse conjunto, mesmo que ele seja de dados indiretos, é considerado pela lei como dado pessoal. Tá bom? Deixa eu passar aqui para o próximo. Agora nós vamos falar sobre a classificação dos dados, que também são, tudo que eu estou explicando aqui, são termos que estão descritos lá no artigo 5º e seus respectivos incisos da lei, tá? O dado pessoal direto é aquele que identifica uma pessoa que você não tem como discutir que é ela ou não é, né? Então, uma fotografia, quando você olha a fotografia da Simone, aquela pessoa é a Simone, não tem como você discutir isso. Um exame de DNA é indiscutível, cada um tem o seu, um é diferente do outro. Então, aquilo ali, você olha e você chega realmente à conclusão de que é uma pessoa. Quando isso acontece, nós estamos falando de um dado direto. O dado pessoal indireto é aquele que torna a pessoa identificável a partir de um conjunto. Então, eu dei para vocês o exemplo da placa do carro, que é um dado indireto. Aqui eu anotei um outro exemplo, que é o número da Previdência Social, que combinado com outras informações. Então, você pega dados que, numa primeira olhada, você não consegue identificar quem é a pessoa, mas quando você cruza com outras informações, você chega na pessoa. Esse é o dado indireto, tá? E o dado sensível? O dado sensível é o dado indireto de natureza especial que pode implicar em uma discriminação da pessoa. Eu vou elencar daqui a pouquinho, uns minutinhos mais adiante, quais são esses dados sensíveis. E aí vocês vão entender por que pode acontecer essa discriminação, tá? O dado pseudonimizado, ele perde a associação direta ou indireta a um indivíduo. Ele precisa de uma informação adicional para poder chegar a uma pessoa e tem que ser mantida separadamente. Esse aqui é um conceito difícil, né, da gente explicar, então eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Imagina que eu preciso pegar uma informação para liberar lá para um call center de atendimento, por exemplo. Então, não interessa para a empresa que o atendente de primeiro nível tenha acesso a todos os dados dos meus clientes, porque isso implica um risco, é perigoso, a pessoa pode eventualmente fazer um uso indevido daquela informação. Então, o que é que eu faço? Eu uso de metodologias para
mascarar, esconder o conteúdo real e completo daquele dado. Então, por exemplo, eu não sei se vocês já receberam uma ligação e aí o atendente fala para vocês assim: eu preciso apenas confirmar alguns dados. E aí a pessoa fala: olha, eu quero falar com a senhora sobre o seu cartão final 36. E aí você olha lá e vê qual que é o seu cartão. Não é que ele não está falando todos os outros dados porque ele não quer, é porque ele não tem acesso. Tá? Provavelmente ele recebeu ali na tela dele uma informação escrita assim, ó, número do cartão, XXXSS final 36. Esse XXXSS é essa parte da informação que está pseudonimizada, ou seja, o atendente ele de fato não vai ter acesso àquela informação completa para evitar riscos àquele dado. Então ele recebe apenas uma parte, uma fração da informação e muitas vezes alterada com relação ao seu conteúdo original, apenas para que ele possa realizar a atividade dele. Vocês vão ver o quanto isso é importante ao longo das aulas, porque uma preocupação imensa, né, na legislação de privacidade é que a segurança dos dados seja protegida. Então, essa pseudonimização ela serve para que o dado seja mascarado quando não interessa que ele seja visto de uma maneira completa, tá bom? E o dado anonimizado é aquele que foi submetido a um processo onde o titular não pode ser identificado de jeito nenhum e considerando os meios e técnicas razoáveis. Então, assim, por exemplo, imagina que teve um vazamento de um banco de dados inteiro, só que quando a pessoa tenta acessar o conteúdo do dado, o dado está todo criptografado lá. O que significa? Que ao invés de estar escrito Simone Mendes Santinato no campinho onde deveria estar o meu nome, está escrito ABC XYZ 2732. Isso não me identifica, né? Não dá para saber que com aquela criptografia ali, né, aquelas letrinhas e numerozinhos todos embaralhados, não dá para saber que aquilo é o meu nome. Se o dado estiver dessa forma e a volta dele para sua forma original for muito difícil, considerando os meios técnicos disponíveis, ou seja, ele tem uma criptografia de muito boa qualidade, que para você quebrar sem a chave é muito difícil, bem, aí é considerado que o dado está anonimizado, ou seja, ainda que aconteça um vazamento desse dado, a probabilidade de ter um prejuízo efetivo para os titulares ela é muito baixa, porque ele está exibido ali de uma forma que você não consegue identificar de verdade quem são as pessoas, os donos daqueles dados. E aí, quando você junta todos os dados, né, forma-se um banco de dados. O banco de dados é o quê? É o conjunto estruturado de dados pessoais estabelecido em um ou em vários locais, por meios físicos ou eletrônicos, né? A gente já conversou sobre isso. Então, assim, do mesmo jeito que é um banco de dados, aquele cadastro de clientes com nome, RG, CPF, endereço, também é um banco de dados aquela pasta que você tem arquivada com o prontuário dos teus pacientes, as pastas que a gente tem arquivada com toda a informação dos nossos funcionários, né? Desde o currículo até a ficha, os exames admissionais, tudo isso é considerado pela lei como banco, estrutura de banco de dados. O que é o dado sensível, né? A gente falou ali sobre ele ser um dado indireto. E esse é um dado indireto que pode eventualmente causar um prejuízo para a pessoa, principalmente porque a partir do acesso indevido e do uso indevido do dado sensível, essa pessoa ela pode ser discriminada. Que dados estão contidos dentro dessa definição? O dado de origem racial e étnica, de convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, dado referente à saúde, vida sexual, genético e biométrico. Bem, quando a gente vai falar a respeito desse dado mais adiante na lei e quando a gente, né, quando bem mais para frente a gente entrar lá nos processos de adequação das nossas empresas, né, do nosso trabalho, às vezes como revendedora de produtos e tudo mais, a gente for trabalhar com adequação, a gente precisa saber que pela natureza desse dado aqui, desse grupo de dados, né, que está dentro aqui do dado sensível, nós precisamos dar a ele uma capa extra de proteção, precisamos ter ainda mais cuidado, já devemos ter cuidado com o dado pessoal, mas quando esse dado pessoal for sensível, a necessidade desse cuidado fica ainda maior. E por que acontece dessa maneira?
Porque esse tipo de dado que vocês estão vendo aqui, ele pode sim ser utilizado para discriminar as pessoas. Existe muita gente que é discriminada por sua origem racial, por sua religião, opinião política, né, por força da sua orientação sexual. Muitas vezes isso acontece, e principalmente isso acontece no ambiente da internet, né? Então, é importante vocês saberem que quando nós estamos falando dessa categoria especial de dados, a lei ela vai exigir uma série de cuidados adicionais, tá? E nós vamos estudar todos eles em breve. E agora essa parte é interessante porque nós vamos entender quem que é quem dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Vocês vão ver os nomezinhos lá e eu quero explicar para vocês o papel de cada um dentro da lei. Então, em primeiro lugar, é ele, o titular de dados. O titular de dados somos todos nós, pessoas vivas, nascidas no Brasil. E por que eu falo nascidas e vivas? Porque se você morreu, a Lei Geral de Proteção de Dados já não vai mais proteger os seus dados. Você vai precisar procurar, vamos supor, o meu pai veio a falecer e alguém coloca uma notícia falsa a respeito dele no jornal. Eu vou precisar ir lá atrás dessa empresa com base em outras legislações que não são a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados diz respeito à proteção das pessoas que estão vivas, nascidas no território nacional e que estão com os seus dados sendo coletados no território nacional. Então somos todos nós, praticamente, a humanidade, né? Os brasileiros em geral, as pessoas que estão aqui no Brasil e que são donos dos seus dados são os titulares, somos nós, o povo. E aí depois nós temos o controlador. Quem é o controlador? O controlador é aquela pessoa, né? Já expliquei para vocês que pode ser uma pessoa. É a pessoa física ou jurídica de direito público ou privado que recebe o seu dado para fazer com ele algum tipo de operação de tratamento. Então, na nossa vida, a gente pode, né, dar vários exemplos de empresas que são controladoras dos nossos dados. Então, por exemplo, o meu banco. O banco com o qual eu opero, ele é controlador dos meus dados, ele recebe várias informações a meu respeito. Ele recebe minhas informações de documentação, ele recebe minhas informações de renda, ele sabe quanto eu ganho, ele sabe qual é a minha movimentação financeira ao longo do mês. Ele tem como controlador uma série de informações a meu respeito e a mesma coisa acontece com vocês. Então, o controlador pode ser o banco, pode ser o hospital no qual a gente vai ser atendido e faz uma internação. É a escola dos nossos filhos, onde a gente faz a matrícula deles. Então, veja, é uma empresa que ela recebe o dado pessoal para ela executar algum tipo de atividade, qualquer que seja ela, tá? Uma das características muito importantes a respeito do controlador é ele recepciona e ele toma decisões em relação ao que vai acontecer com o seu dado, tá? Então, a grande característica do controlador é essa questão de ele tomar decisões. Ele recebe o seu dado e aí ele vai decidir o que ele vai fazer, né, para operar o negócio dele. Bem, para eu poder entregar tudo que eu preciso entregar na conta corrente aqui, na operação da conta corrente da Simone, o que mais eu preciso fazer, né? Que tipo de materiais eu preciso produzir? Com quem eu vou precisar compartilhar esse dado? O que eu vou fazer com ele? Como eu vou guardar? Como que eu vou armazenar? Quanto tempo ele vai ficar aqui no meu banco de dados? Toda vez que você está falando de uma empresa que recebe e toma decisões a respeito do que vai acontecer na operação de tratamento, essa pessoa ou empresa é o controlador, tá? E depois do controlador vem o operador. Ninguém trabalha sozinho, gente. É quase impossível você pensar em uma empresa que opera tudo o que ela tem para fazer sem compartilhar o dado com alguém. Então, um exemplo. O mesmo banco que opera lá como controlador, ou seja, que recebe o meu dado e toma decisões sobre ele vai emitir um cartão de crédito para mim. Só que esse cartão de crédito não é a bandeira do próprio banco. Nós temos essas empresas que são emissoras de cartão. Essa empresa, a emissora do cartão de crédito, ela vai receber o dado do controlador e ela vai realizar uma operação de tratamento com esse dado em nome por conta dele. Ou seja, eu naturalmente, provavelmente não iria lá e daria o meu dado para uma empresa que é uma emissora de cartão de crédito. Não teria motivo para eu fazer isso. Mas o banco, para possibilitar a emissão do meu cartão, ele que pegou minha informação,
transfere essa informação para o operador dizendo, olha, operador, você vai pegar o dado da Simone com a finalidade de emitir esse cartão de crédito e o que você vai fazer com esse dado é isso, isso e isso, e o tempo que você pode ficar com esse dado é tal, ou seja, o operador ele tem como uma característica receber e cumprir as ordens do controlador, tá? Então são essas empresas que operam dado em nome do controlador para realizar certas tarefas que realmente são de interesse, que são necessárias às vezes para a execução de contratos e para uma série de outras coisas, mas obedecendo às ordens do primeiro, tá? Os dois têm responsabilidades, mas hoje eu não vou entrar muito profundamente na análise desses temas, porque senão, como eu disse, a aula vai ficar muito longa e vocês não vão ficar felizes. A gente vai devagarzinho, tá? E agora eu vou falar para vocês do suboperador e vocês vão ficar loucos porque vocês vão procurar lá no artigo 5º e vocês não vão achar o suboperador, porque ele não tá lá mesmo, tá? Então essa é a notícia interessante que eu tenho para dar para vocês. Mas o que é que acontece? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, cumprindo lá as suas funções como órgão regulador, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, ela já começou a emitir uma série de documentos que esclarecem sobre as operações da Lei Geral de Proteção de Dados. E esse documento, da onde eu tirei esse nomezinho aqui, é o Guia de Agentes de Tratamento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Esse documento está disponível lá no site da NPD para quem quiser baixar. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo com esse PDF para quem quiser baixar, porque daí é uma cartilhazinha, é muito legal, por sinal, tá, gente? Aquele negócio que eu falo para vocês de procurar e pegar, baixar, usar e ler todo tipo de material free que existir na Terra para vocês poderem aprender sobre a privacidade sem gastar muita grana. Esse guia de agentes de tratamento, ele é super legal e a Autoridade Nacional dá uma aula sobre quem é o controlador, quais são as responsabilidades dele, quem é o operador, quando que a responsabilidade é de ambos ou de um só. E aí, dentro desse guia, né, eles trouxeram esse conceito que não está escrito no texto da lei. E eles dizem assim, olha, não é porque ele não está escrito no texto legal que ele não existe. Então, a gente tem que reconhecer que ele existe e dar aqui algumas diretrizes para vocês trabalharem com essa figura. Entendeu? Então, isso é uma coisa bem nova, tá? É bem nova, mas é legal porque vocês já sabem que existe esse conceito num documentozinho que está fora da lei lá, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aí, vamos lá, qual que seria, de acordo com esse documento dos agentes de tratamento, qual que seria a função do suboperador, então? O suboperador vai realizar algumas tarefas que o operador não realiza. Então, eu deixei aqui, né, um rol de coisinhas nesse desenho que representa o suboperador, porque vamos supor, olha, o meu banco foi lá, entregou, o meu banco é o controlador que toma decisões, pegou meu dado, entregou meu dado para o operador, que a gente falou no exemplo aqui da aula, a emissora dos cartões de crédito. A emissora dos cartões de crédito, por exemplo, não tem um serviço de entrega, de courrier. E aí, ela contrata um suboperador, ou seja, ela chama um camarada lá que vai receber um envelope com o meu nome completo, meu endereço, muitas vezes até com um avisinho de recebimento para ser assinado, para ele, por exemplo, fazer a entrega do cartão de crédito na minha casa. Vocês estão vendo que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela tem razão ao dizer, né, do suboperador, porque na verdade ele não está escrito no texto da lei, mas vocês podem ver que esse é um caso e que é muito fácil você imaginar vários casos em que a suboperação acontece, né? Então nós vamos classificar ela como uma atividade de apoio para o operador. E aí uma coisa interessante que tem nesse guia de agentes é que eles dão uma recomendação assim, olha, como o operador, ele sempre vai fazer as atividades de tratamento de dados em nome e obedecendo às ordens do controlador, convém que, ao contratar suboperadores para realizar as tarefas necessárias, ele comunique o controlador.
quem que vai trabalhar para mim, quem vai ser o courrier, quem vai fazer tal atividade administrativa, ou de apoio, ou de suporte, ou o que quer que seja que o operador precise para realizar aquela tarefa, né, que foi passada para ele pelo controlador. Convém que ele informe o controlador de que isso está acontecendo e com quais parceiros ele vai trabalhar. Porque veja, no final das contas, se vocês pararem para pensar, vai abrindo uma teia, né? É infinito o número de gente que se envolve para realizar uma operação. Imagina uma operação dessa de um grande banco, de uma empresa de varejo, de uma empresa de saúde. O controlador, ele precisa ter meios de rastrear para onde esse dado está sendo mandado depois que ele sai aqui do ambiente dele, né? Então, por isso que existe essa obrigatoriedade legal de todo mundo dentro dessa cadeia informar o controlador do que está acontecendo. Porque aí, o que acontece? Tem aquelas exceções. Se por acaso acontecer alguma coisa lá com o dado no âmbito do suboperador, e o operador não teve o cuidado, a diligência de contar para o operador que ele estava terceirizando, né? Na verdade, está quarteirizando já essa tarefa, aí ele puxa para ele a responsabilidade sobre o eventual prejuízo. Então, é uma coisa muito séria nessa cadeia toda de responsabilidades, essa questão da transparência, de avisar o controlador de que isso está acontecendo, tá? E vamos continuar aqui nos nossos personagens. Quando você junta todo esse grupo de gente aqui, controlador, operador e suboperador, vocês vão ouvir que a lei vai falar toda hora. Os agentes de tratamento, o agente de tratamento é obrigado a blá 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 blá. E aí vocês vão saber que toda vez que a lei está falando do agente de tratamento, ela está se referindo a essa galera aí, o controlador, o operador e o suboperador. Show! E aí vem o Data Protection Officer, que na nossa lei ele é chamado de encarregado de proteção de dados. Quem é esse cara? Esse cara é uma pessoa que vai tomar ali decisões estratégicas a respeito de como vai funcionar o tratamento de dados. Ele vai ser um canal de comunicação entre os titulares de dados e as empresas. Então, se vocês começarem a ficar atentos, a reparar nos sites, assim, entra aí num grande site de alguma empresa que você se relacione e procura pela parte de privacidade e proteção de dados ou atendimento ao titular de dados. É bem provável, né, que se a empresa tiver um pouco de consciência, se estiver no processo de adequação, né, é bem provável que vocês vão conseguir achar lá o nome do encarregado de proteção de dados. Por quê? É lá nesse departamento que você, enquanto titular de dados, vai poder fazer suas reclamações, exercer os seus direitos em relação ao tratamento dos seus dados. Vai ter uma aula só falando sobre esses direitos, mas aí quem é que vai receber essas reclamações? É o departamento que está aí, o encarregado de proteção de dados. Então, não necessariamente ele vai ser uma pessoa, tá? Pode ser que dentro de uma empresa esse encarregado seja um comitê de proteção de dados, pode ser que dentro de uma empresa esse seja um serviço contratado por uma empresa de consultoria, mas o fato é que o encarregado vai ficar lá responsável por receber todas as reclamações, as queixas, as críticas, o atendimento aos direitos dos titulares e fazer uma ponte lá, né, ter uma comunicação com eles. Ele também vai ficar responsável de lidar com todo mundo aí que está no grupo aí anterior a ele, os agentes de tratamento. Então, assim, ele vai precisar dentro da empresa na qual ele trabalha, né, seja no controlador ou no operador, ele vai precisar orientar internamente a empresa de como agir com relação aos dados, que decisões tomar. Então, ele fica numa posição assim muito estratégica, porque quando a empresa tem que imaginar, olha, que riscos eu vou aceitar correr ou não numa determinada situação comercial versus proteção de dados. É esse cargo, esse encarregado que define isso, é esse encarregado que define como que serão no final das contas as políticas de privacidade, é esse encarregado que toma as medidas todas para conscientizar o pessoal interno da empresa da importância, né, de cuidar da privacidade dos dados dos titulares. Então, veja, ele tem realmente uma posição muito estratégica e ele tem que ser bom ou boa, porque ele vai ter que lidar com os titulares, ele vai ter que lidar internamente com o time da empresa e ele vai ter que lidar também com a nossa querida Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
Esse departamento, né, essa função do encarregado de proteção de dados, ele faz uma conexão entre todos esses personagens. Ele é que responde e orienta para todo mundo. Então, por exemplo, um dia, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados bate lá na porta da empresa e fala: olha, recebi aqui uma reclamação de um titular ou de um grupo de titulares e vocês precisam apresentar uma defesa. É no encarregado de proteção de dados que ela vai bater. É na porta dele que a Autoridade Nacional vai bater. Então, quando eu falo para vocês, né, que o DPO ele tá lá no topo da cadeia, né, da privacidade, isso é uma verdade. A pessoa, para chegar a ser um DPO e assumir essa responsabilidade individual, ela precisa realmente ter, além de um conhecimento muito profundo em todas as legislações nacionais e internacionais de privacidade, uma série de habilidades que estão muito fora dessa questão da privacidade. Precisa ser uma pessoa extremamente articulada, precisa ser uma pessoa que é boa em explicar as coisas internamente na empresa, precisa ser uma pessoa que tem habilidades de negociação, porque afinal de contas não é brincadeira você lidar com os titulares, com o teu grupo interno de pessoas e mais a autoridade nacional. Entendeu? Então essa é uma figura realmente importante, né? É um cargo importante dentro da privacidade. Mas que, como eu disse para vocês, né, tirando o Data Protection Officer, a privacidade ela tem mais um montão de outros cargos, né, que não são esses, são outros, e muitos desses cargos estão aí disponíveis para todos nós, né? Quem quiser trabalhar com a privacidade pode muito bem tentar entrar aqui na nossa área, porque existe sim um solo fértil, existe oportunidade para muitas vagas. Vocês viram aqui, né? Só a quantidade de personagens e de coisas que estão envolvidas dentro da lei, fica fácil de vocês verem que vai ter muito trabalho, vai ter muita coisa para fazer, e o encarregado de proteção de dados, apesar de ele ser aí um cargo de muito status, ele é apenas um dentre os muitos outros que tem dentro da oportunidade de privacidade. Bom, pessoal, ó, você vê, eu falei a parte 1 e já ficou uma aula de quase meia hora, então realmente se eu fosse falar tudo hoje ia ficar uma masterclass aqui sobre o artigo 5º e cansa, né? Então é isso. Próxima semana a gente vai falar artigo 5º, parte 2, o retorno. Eu espero que vocês tenham gostado dessas explicações, que esteja muito simples, muito tranquilo para todo mundo entender. Se vocês gostam do meu conteúdo, por favor, dê um like, compartilhe esse conteúdo com mais gente, para que todo mundo possa começar a conhecer tudo sobre a Lei de Proteção de Dados e a privacidade no Brasil. Muito obrigada por estar comigo. Vejo vocês na próxima semana. Um beijo enorme e até a próxima.